Abra sua Bíblia nessa noite no Evangelho segundo São João. Quero pensar um pouco com você em um texto que abençoa muito a minha vida. Capítulo 5 desse Evangelho. Nós leremos a partir do verso 1. João capítulo 5, a partir do verso 1, palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Enquanto lemos esse texto, nós iremos refletir um pouco sobre os reflexos, a ação, os frutos, os resultados da manifestação de Jesus na vida de um homem desprovido de misericórdia, de graça e de bondade. O texto diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Até aqui, meu querido e minha querida. Ainda hoje Jesus restaura vidas. Ainda hoje, e até que Ele venha nos buscar o seu povo, a sua igreja, todo o poder pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está em nosso meio nessa noite. Aliás, tudo o que está acontecendo aqui, tudo o que estamos vivendo, é tão somente por causa de Jesus. Saímos de nossas casas nesta noite para nos reencontrarmos aqui porque amamos o Senhor Jesus e ansiamos por sua presença. E cremos em sua bondade, em seu poder e em seu olhar de misericórdia. Sempre que meu coração e meus olhos voltam a esse texto, algumas questões me impactam muito. Eu gosto muito da narrativa joanina, muito embora ela não seja a minha predileta. Você vai notar, se já não notou, que o meu evangelho predileto é o de Lucas. Eu gosto muito da abordagem lucana, gosto muito de como Lucas, tanto em seu evangelho como na minha perspectiva nos Atos dos Apóstolos, ele nos apresenta tanto as palavras de Jesus como os primórdios da igreja. Lucas é o meu autor predileto em termos de evangelhos e um livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, que são os Atos dos Apóstolos. Mas quando nós olhamos para João, nós percebemos alguns contornos muito mais passionais, até porque esta era uma característica de João e da sua comunidade que ele liderava. Há sentimento brotando dos capítulos do Evangelho de João. Há um Jesus empático, há um Jesus presente, há um Jesus que transpõe algumas barreiras, alguns protocolos em favor das pessoas que ele ama. E se há uma razão, se há um motivo para o Verbo ter encarnado, para Jesus ter pisado o nosso chão, ter vindo a este mundo, é justamente este, o amor pelas pessoas.
Jesus ama a humanidade. Nós já ressoamos aqui juntos as palavras que estão no capítulo 3, no versículo 16 deste Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único gerado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus, irmãos. E a Bíblia nos ensina que não agrada ao coração do Pai que uma pessoa sequer caminhe em perdição e se perca eternamente. Deus quer que a humanidade, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Logicamente, Deus nos criou livres, para nos relacionarmos livremente com Ele em amor. E sabemos que nem todos se renderão a este amor, se lançarão neste amor. Mas, amados e amadas, nós precisamos entender, e esse é o ponto de partida da igreja. A igreja é a comunidade do agape. Em algumas questões e situações, nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala do amor, e nós lemos ali erroneamente. Eu me lembro de uma das aulas do mestre Luiz Roberto, que ele apresentou para nós uma perspectiva de entender 1 Coríntios 13 como um hino cristológico, sendo ali o amor, sendo ali o agape, não apenas um sentimento, mas uma pessoa. O agape é Cristo. E por isso, meus irmãos, nesta noite eu faço esse link, afirmando aos irmãos que a igreja é a comunidade do agape. A igreja é a comunidade do amor. E a igreja é motivada por esse entendimento. Jesus veio a esse mundo para salvar as pessoas, e a igreja continua nesse mundo para que as pessoas sejam salvas por Jesus através da obra, da missão entregue por Ele à igreja. Estamos juntos até aqui, irmãos? Amém? Amém mesmo? Então a razão de ser da igreja estar nesse mundo, e muito bem expressa na grande comissão, é essa. A igreja é o instrumento de Deus para manifestar o seu amor aos povos. Amor que liberta, amor que cura, amor que perdoa, amor que transforma, amor que não é complacente, amor que é libertador, amor que é verdadeiro e nos reconduz ao Éden, a comunhão perdida. E aí então, nós olhamos o capítulo 5 de João e vemos este personagem, este paralítico que está ali nessa situação há 38 anos, uma vida. Um amigo meu, nesses dias, completou 38 anos de idade. E eu falei, que inveja. Que inveja. Saudade dos meus 38 anos. E nós somos assim, né, saudosistas, né? Ah, como era bom quando eu completei 20 anos. Aí chegamos aos 20, chegamos aos 30. Ah, meu Deus, tal. Essas questões de idade que são tão pertinentes a nós. Mas viver é uma bênção, é amadurecer, é um milagre que nós precisamos agradecer ao Senhor. Mas esse texto me mostra, irmãos, que esse homem estava sofrendo há 38 anos, sofrendo há uma vida. Paralítico, dependendo do favor alheio, dependendo da bondade alheia para se alimentar, para se locomover. Ele nem tinha condições de ir ao tanque de Betesda sozinho. Alguém tinha que levá-lo àquele lugar, deixá-lo na beira do tanque, na expectativa de um certo mover nas águas. E esse texto é curioso porque ele apresenta a nós uma crendice, um fator cultural do ambiente judaico. Havia uma crendice popular de que em certo tempo um anjo passava pelas águas, e quando as águas eram movidas, o primeiro que fosse lançado ou se lançasse nas águas seria curado. E aquele homem alimentou em seu coração uma expectativa durante 38 anos. Interessante pensarmos sobre isso. As suas expectativas estão firmadas na pessoa de Jesus ou em alguma outra pessoa? Qual é a base das tuas expectativas? Qual é a base da tua esperança? Onde está a tua fé? Onde está a confiança, a certeza do teu coração? Sobre qual fundamento você constrói a tua vida? Este homem que está sendo a nós apresentado nesta noite por João, ele construía a sua expectativa em uma crendice e nunca chegava a sua vez. Engraçado que nesse Natal, e Natal é uma época
de grandes símbolos para a cristandade, mas também de grandes apelos ao consumo. Eu estive em um dos shoppings, dos grandes shoppings do Rio de Janeiro, e havia uma promoção lá que, se você fizesse um certo valor de compras, você então participava de um sorteio de um carro 0 km, e no momento eu vi que as compras que eu havia feito havia atingido o valor necessário, e eu falei, eu vou lá no setor, né, para pegar os meus números, para participar desse sorteio, mas, meus irmãos, eu não ganho nem 0,1, sabe? Eu não ganho nem 0,1, nunca fui bem em adedanha, nada disso. Sabe, como lanço os dados em algum jogo infantil, é difícil. Mas eu falei assim, puxa vida, eu criei uma expectativazinha, eu falei, vou lá. Bom, vamos ver se eu ganho um carro 0 nesse Natal, né? E o resultado saiu, o sorteio saiu no último dia 3 desse mês. Aí eu pensei, bom, eu nunca ganho nada mesmo, então, só por curiosidade, eu vou lá no site ver. E um certo Micael, cadê o Micael? Não é o nosso Micael, mas um outro Micael ganhou o carro. Eu falei, caramba, mais um ano que se cumpriu aí o meu estigma. Mas assim, foi uma questão muito leve, muito lúdica. Eu sabia que não iria ganhar essas questões mesmo. E não é assim que Deus age em nossas vidas. Mas por que eu dou esse exemplo aqui tão corriqueiro? Para perguntar a você e te conduzir a essa reflexão. Qual é a base das tuas expectativas para a sua vida? As tuas convicções? No que você espera? Em quem você deposita a tua esperança e a tua fé? Esse homem apresentado a nós por João depositou a sua expectativa de melhora de vida em uma crendice popular e 38 anos de frustração, de enfermidade. Alguns termos que João usa nesse texto nos apontam a solidão deste homem, muito embora, e esse tanque de Betesda é um lugar muito curioso. Porque Betesda, se você olhar no hebraico e fizer algumas correlações com o aramaico, você vai perceber que, originalmente, Betesda é casa de azeitonas, casa de azeite. Aí você vai desdobrando os verbetes, os termos, você vai perceber que Betesda, numa aplicação prática, é casa de bondade, é casa de benignidade. É, por fim, popularmente, casa de misericórdia. Era um lugar onde não apenas esse homem, mas uma multidão de doentes e enfermos eram colocados ou iam para ali se arrastando, esperando um ato sobrenatural de misericórdia e bondade. Havia uma multidão na casa de misericórdia, esperando um ato de misericórdia, mas na verdade o que se manifestava ali, meus irmãos e minhas irmãs, era uma profunda e uma coletiva tristeza e desgraça. Aí então algumas questões precisam ser construídas enquanto nós lemos esse texto. A primeira delas eu já disse muito bem, eu quero que você reflita sobre isso e você leve isso para casa. Quais são os fundamentos da tua esperança? Qual é a razão da tua esperança? Qual é a base? Qual é o sustentáculo da tua vida? O que te mantém de pé? O que te faz acordar todas as manhãs na expectativa do cuidado, da melhora de vida, de que Deus tem algo novo e maior? Será que é a tua fé em Deus? Será que são crendices? Será que são posicionamentos religiosos vazios? O que sustenta a tua vida? O que te dá esperança? Vemos aqui um homem que tinha sua esperança alimentada por uma crendice vazia que o frustrou durante 38 anos. Esse texto, meus irmãos, também me apresenta e me incomoda muito em apresentar para mim uma casa de misericórdia sem misericórdia, um lugar de bondade e benignidade sem benignidade, um lugar de desgraça, na verdade. Era um paradoxo o nome e a proposta desse tanque de Betesda. Não há bondade ali, não há misericórdia ali, há abandono, há solidão, há sofrimento, há insensibilidade. E nessa realidade, meus queridos, em certo dia, Jesus adentra
aquele lugar e vai ao encontro daquele homem, porque Jesus não age por atacado. Nosso Deus é um Deus pessoal. Eu falei no início, um Deus empático, um Deus que está disposto aqui a atuar na minha vida e na tua vida. Cada um de nós trouxe demandas, cada um de nós temos problemas, dificuldades, mas o Senhor não se esquece de nós. Ele é todo poderoso para atender às orações do seu povo, porque Ele é onisciente, onipotente, incomparável. E apesar disto tudo, é empático, bem presente em nossas vidas. E Jesus vai ao encontro daquele homem e provoca o seu coração. O texto nos diz, no versículo 6, na parte B, Jesus, sabendo que ele estava ali há muitos anos, o Senhor pergunta: você quer ser curado? Queres ficar são? A resposta dele precisa mexer com o nosso coração, porque aquele homem responde para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não sei você, mas eu percebo nessa resposta um coração dominado, domado, cativo da tristeza, da desesperança, do sentimento de injustiça. Não tem jeito para mim, Senhor, não tem esperança para mim. Sempre que a água é movida, alguém é lançado na minha frente. Eu estou aqui há muitos anos, eu já desisti. A pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi objetiva: você quer ser curado? A despeito da resposta, Jesus lhe dá uma palavra de cura, aquele homem se levanta e a sua vida é transformada. E eu quero convidar você nessa noite para levar algumas reflexões para casa. A primeira delas é para que a sua esperança, a sua expectativa de vida esteja depositada na pessoa e no poder de Jesus Cristo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós depositamos as nossas expectativas, a nossa esperança em pessoas. Nos aproximamos da igreja, até mesmo nos aproximamos da igreja na expectativa de que encontraremos uma comunidade da perfeição, uma antessala do céu. E chegamos na comunidade de fé chamada igreja e pensamos: ali tudo acontecerá às mil maravilhas. Eu me lembro da minha perspectiva acerca da igreja quando eu era novo convertido, garoto novo. E eu olhava para os irmãos mais antigos de fé, com mais tempo de convivência na igreja, e eu pensava: esse irmão, ele é tão semelhante a Jesus, esse irmão beira a perfeição, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Mas no tempo, no decorrer do tempo, na convivência, eu fui percebendo que todos os santos de Deus têm seus pés de barro. Todo ser humano tem suas falhas e limitações. Eu me lembro quando Dietrich Bonhoeffer fala que para a construção de uma comunhão consolidada, nós não podemos abrir mão da certeza de que a decepção faz parte da convivência humana. Todos nós somos limitados. Nós temos que tomar muito cuidado com as expectativas que criamos acerca uns dos outros. Porque nesse ato de criar expectativas em relação uns aos outros, nós, consciente ou inconscientemente, depositamos sobre o nosso próximo as nossas projeções e as nossas frustrações. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque na comunidade de fé chamada igreja, nós não somos semideuses, pessoas perfeitas. Somos pecadores que foram regenerados e estão em um processo de santificação. A salvação é um ato único e soberano de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:9 em diante. A salvação é um ato soberano de Deus. Fomos salvos, somos salvos. Amém, irmãos? Mas a santificação é um processo. A santificação é um processo que se inicia na conversão e só termina quando nós formos glorificados, quando nós entrarmos no céu.
ou quando nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. A santificação é um processo que acompanha o crente a vida toda. E nesse processo de santificação, meus irmãos, eu estou abrindo aqui esse parênteses para falar sobre isso, nós, vez por outra, somos interceptados, tocados pela nossa limitação, por nossas falhas. Não somos perfeitos, mas também por isso não podemos dar ocasião ao nosso pecado, à nossa pecaminosidade, ao nosso egoísmo. Não podemos viver segundo as obras da carne. O pecado na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus, é um acidente de percurso. Não é um modo de vida consolidado. O crente não vive na prática do pecado. Nós temos que saber diferenciar essas questões, irmãos. Porque no contexto de igreja local, e por isso é o perigo de nós criarmos expectativas e alimentarmos as nossas expectativas sobre a vida do outro, aguardando o que podemos esperar de Deus em nosso irmão. Nós somos falhos. Muitas pessoas começam a vida cristã, muitas pessoas começam a sua caminhada com Cristo e desistem porque depositaram a sua expectativa em crendices, em situações não consolidadas ou em outras pessoas que não Jesus. Nós precisamos basear a nossa expectativa, a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não nos decepciona. Aquele homem estava ali há 38 anos porque depositara a sua expectativa em uma crendice. Não deposite a sua expectativa em outra pessoa ou em crendices. Deposite as suas expectativas e a sua esperança na pessoa de Jesus e na palavra de Jesus. Esse lugar aponta para mim, irmãos, casa de bondade, casa de misericórdia. Esse lugar para mim, ele é um retrato, um reflexo do que a igreja deveria ser, no coração de Deus. Esse lugar chamado igreja também é Betesda. É um lugar que Deus colocou nesse mundo para ser representação e manifestação da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Igreja é casa de bondade. Igreja é casa da benignidade de Deus. Igreja é casa da misericórdia de Deus. Você entende isso? Mas às vezes, irmãos, isso incomoda o meu coração pastoral. Eu sei que não acontece isso em Jardim Santíssimo. Mas em tantas comunidades de fé espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, aquela que deveria ser a casa da bondade é um lugar desprovido de bondade. Aquela que deveria ser a casa de benignidade é um lugar desprovido de benignidade. Aquela que deveria ser a casa de misericórdia é desprovida de casa de misericórdia, de uma atitude de misericórdia. Nós não podemos permitir, irmãos, que a Igreja Batista em Jardim Santíssimo, essa comunidade linda, operosa, com toda a estrutura que tem, perca a sua identidade de casa de misericórdia. Este lugar é visto por Deus e foi plantado nesta localidade como casa de bondade, casa de misericórdia, lugar de vida. E isto não através das paredes que nos cercam, mas através de cada um de nós. Nós somos agentes de misericórdia, nós somos agentes de vida, nós somos agentes, promotores da bondade de Deus. Eu posso ouvir o amém da igreja nessa noite? A partir de nossas inter-relações. A minha oração é que cada um de nós sejamos instrumentos de misericórdia e cura uns para os outros. Que as nossas palavras sejam instrumentos de cura e bondade de Deus uns para os outros. Porque assim, aprovados, nós também seremos instrumentos de misericórdia para aqueles que Deus vai trazer para esse lugar. Quando Betesda deixou de ser lugar de misericórdia para ser lugar de abandono, solidão e desgraça, o que houve? Jesus visitou aquele lugar. E foi ao encontro daquele homem. E o texto me diz que quando aquele homem está diante do Salvador maravilhoso, o seu coração está tão adoecido, seus olhos estão tão fechados, que ele não consegue enxergar a possibilidade e a oportunidade de Deus para a sua vida.
Você quer ser curado? Ah, não dá. Nunca chega a minha vez. Estou aqui há 38 anos. Quando as águas se movem, sempre alguém se lança antes de mim. O seu foco estava na miséria, no problema, na dor, na injustiça. Jesus estava diante dele, o Senhor da vida está diante dele. E meu irmão e minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, ouçam-me, entendam-me. Jesus está presente neste lugar, Jesus está aqui sendo adorado, glorificado. O nosso olhar precisa voltar para ele. Nosso coração precisa estar voltado para Ele, porque quantas vezes eu e você chegamos nessa casa de misericórdia com o nosso coração tão agravado que não conseguimos perceber a presença do Cristo. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus em nossas celebrações comunitárias? Há quanto tempo você não sabe o que é derramar o teu coração diante de Jesus? Há quanto tempo a palavra pregada não fala ao teu coração? Porque chega um momento que estamos tão adoecidos, e esse paralítico estava assim, que o problema dominou a sua existência, que a amargura dominou a sua existência. E sabe, a responsabilidade de sua miséria era de tudo e todos que estavam ao seu redor. Ele não conseguiu entender que Jesus estava diante dele, abrindo uma porta larga para uma vida nova. Você quer ser curado? A sua enfermidade principal não era ser paralítico. A sua enfermidade principal era o seu coração empedernido, cristalizado pela dor, pela miséria, pela angústia. Irmãos, quantas vezes chegamos nesse lugar chamado casa de misericórdia, casa de bondade, chamado igreja, e nós estamos aqui como se estivéssemos em qualquer outro lugar. Não conseguimos perceber a beleza de Deus. A graça não nos toca, a palavra não nos transforma, e pensamos: eu não suporto essas pessoas, eu não suporto aquele irmão que está ali, eu não gosto dessa estrutura, está tudo ruim, está tudo errado. Chegamos em casa e à nossa volta, a nossa família está toda errada. E chegamos no trabalho, nossos colegas de trabalho, todos estão contra nós, porque não percebemos ainda que o nosso interior está adoecido. Irmãos, a igreja de Deus é lugar de manifestação da presença de Jesus. Jesus está presente aqui, e a minha oração é que você perceba a pergunta dele: você quer ser curado? Eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar a tua vida, eu posso ressignificar a tua existência. Aquele homem responde coisas que transbordam de um coração azedo, adoecido, e Jesus simplesmente diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem, de surpresa, através de um grande impacto da manifestação do poder de Deus, ele se vê curado. Eu gosto quando João nos diz que ele se viu curado, ele se percebeu curado. Veja, a cura de Jesus foi de dentro para fora. Alguém que não conseguia enxergar a bondade do Senhor no seu entorno, agora se percebe curado, porque quando a vida de Deus flui em nós, o nosso interior é transformado, e aí então nós conseguimos e começamos a perceber todas as questões da vida de forma diferente. A graça de Deus nos dá a possibilidade de enxergar a beleza nas pessoas, na criação, na comunidade de fé, na vida. Ele se viu curado, começou a andar, tomou o seu leito, porque tomar o leito era símbolo de sua libertação. O leito era lugar de escravidão, mas agora ele carregava o seu leito como quem fora liberto. E aí então caminho para o fim de nossa reflexão nessa noite, porque os religiosos de plantão dizem: como é que você carrega o teu leito em um sábado? Você é louco. Eles não focaram na cura daquele homem. Para eles, o que menos importava era a cura daquele homem, a transformação daquele homem. O que mais importava era o rigor da lei, o cumprimento da lei.
a estrutura vigente. Mas Jesus falou com ele: levante-se, tome o teu leito, ande, volte para a vida, exponha a todos o símbolo da tua escravidão, carregue agora o teu leito, mostrando que você não é mais escravo, mas você é livre. Isso aponta para testemunho de vida e transformação, irmãos. Ele faz isso. Os religiosos perguntam: como é que você carrega esse leito? E ele diz: aquele que me curou, aquele que mudou a minha vida, me mandou andar e tomar o meu leito, e eu apenas obedeci. Lendo os versículos subsequentes, nós sabemos que esse encontro de cura e vida tem vários desdobramentos, para ele e para Jesus. Mas eu te convidei a focar apenas nos versículos 1 a 11, para que nós voltássemos para casa nessa noite, entendendo que as nossas expectativas não podem estar firmadas em pessoas ou em crendices, mas em Jesus, nosso Senhor, e na sua palavra. Que nós voltássemos para casa hoje refletindo sobre esse lugar chamado igreja e essa realidade, porque a realidade igreja é maior do que o lugar igreja. A igreja não é esse templo, a igreja somos nós, filhos e filhas de Deus que compõem essa comunidade. E essa realidade chamada igreja é a comunidade da misericórdia e da benignidade. Então nós precisamos manifestar uns aos outros a misericórdia e a benignidade de Deus, a ponto de estarmos preparados para exalarmos e manifestarmos essa bondade e misericórdia às multidões que vão entrar por este quintal, por estas portas, sedentas por Jesus, porque o mundo está sedento de Jesus. E nós conhecemos Jesus. E nós precisamos pregar a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós voltemos para casa, irmãos, não focados em nossos problemas, em nossas histórias mal resolvidas, mas focados na palavra que flui do coração de Deus, que as decepções, que os problemas, que as perdas não agravem o nosso coração a ponto de não mais conseguirmos perceber a ação de Deus, ouvirmos a voz de Deus e sermos alvos do cuidado de Deus. Há hoje uma palavra: queres ser curado? Você quer ser transformado? Eu tenho poder para mudar a tua vida. Qual será a tua resposta para Jesus? E que nessa noite, mediante a ação de Jesus, você tome o teu leito e volte a andar. Aquilo que antes te escravizava, agora será um meio e um veículo do teu testemunho. Eu era alguém cativo da amargura, mas Jesus curou o meu coração. Eu era alguém que havia perdido a fé, mas o Senhor restaurou a minha fé. Eu era alguém que havia desistido da igreja, mas eu entendi, pelo poder do Espírito, a importância da igreja na minha vida. Eu era alguém que havia desistido da oração, mas agora eu volto a orar, voltei a orar, porque eu entendi que a oração é o caminho da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, a oração é o fôlego da alma, e eu vou orar mais. Vou voltar a orar. Que nessa noite o poder de Deus seja manifesto em tua vida. E aquilo que antes aprisionava o teu coração se torne agora o teu testemunho. Que o poder de Jesus Cristo seja manifesto em tua vida, em tua família, e que todos vejam a grande obra e o grande poder de Jesus manifesto em ti. Deus te abençoe.